Aleluia. Então nós vamos dar continuidade no tema de ontem à noite. Ontem à noite nós falamos sobre o quê? Falamos sobre o quê, irmãos? Falamos sobre a redenção. Falamos sobre fundamentos da nossa fé. E eu comecei ontem dizendo que a igreja tem perdido muito por não entender as doutrinas bíblicas. E no culto de ontem nós entendemos a respeito desse processo pelo qual nós somos resgatados, o qual nós somos alcançados. Deus, Ele provou do seu amor para comigo, com você, e a sua alma precisa estar completamente satisfeita com a resposta que Deus te deu. Deus, Ele te ama. E não aceite nada ou ninguém te diga o contrário, que nada ou ninguém te diga o contrário, porque Deus, Ele te ama. Então todas as vezes que o diabo vier te acusar, todas as vezes que o diabo vier te condenar, a sua resposta é: nada poderá me separar do amor de Deus. Então a redenção, ela envolve essas faces de Deus. Da mesma maneira, Deus estabeleceu a justiça completa através do juízo. E essa resposta não é para você, é para o diabo. Havia uma dívida, Jesus pagou, pegou a escrita de dívida, esfregou na cara do diabo. Colossenses 2,13 diz que ele fez de Satanás, ou ele expôs Satanás publicamente. Ele falou: a dívida está completamente paga, a justiça foi completamente satisfeita, alguém morreu no seu lugar. E aí, o caminho de volta para Deus foi restaurado. Agora, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos acesso ao trono da graça e podemos entrar confiadamente. Entendendo isso, nós entendemos a redenção. O que nós precisamos trazer à memória, e a partir desse ponto que eu começo a ministrar nessa noite, é que nós fomos resgatados para um propósito. Nós fomos resgatados para levar esse amor. Nós fomos resgatados para sermos um reino de sacerdotes, que não vivem mais para si, que não tem mais herança e nem parte nesta terra, mas os nossos tesouros e herança são espirituais. Você pode dizer amém? O que significa? Para que eu receba o amor, para que a justiça seja estabelecida, para que eu tenha comunhão com Deus, eu preciso crer que Ele é o meu Senhor. Eu preciso receber Jesus como meu Senhor e como meu Salvador e desfrutar dessa comunhão. Agora, se você ainda não entendeu isso, eu quero dizer que pode ser que você nem nasceu de novo. E é nesse aspecto que eu quero ministrar nessa noite. Abra sua Bíblia, por favor, comigo no livro de Provérbios, de número 20. O verso de número 27. Diz o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O que significa isso? Essa doutrina nós chamamos ela de tricotomia. No nome mais simples, goianês, o homem está partido em três. O homem, ele é espírito, ele possui uma alma
e ele habita em um corpo. O homem, ele é espírito, porque o homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver eternamente, e o espírito, ele é eterno. Quando o homem, a alma do homem casou com a carne, quando a alma do homem sucumbiu ao pecado, a alma e o corpo passaram agora a ter prazo de validade, por causa do pecado. Mas na glorificação, nós seremos restaurados, e todo o DNA do pecado será arrancado de nós, e nós estaremos com o nosso Senhor eternamente. Mas esse processo dessa redenção, ele tem duas etapas. A primeira etapa, nós chamamos de regeneração. É onde o espírito do homem, que é uma lâmpada, ele está apagado, porque ele está separado de Deus. Às vezes a gente não consegue entender isso, mas se você lê de maneira, às vezes, jurídica, um texto bíblico, você consegue julgar melhor, interpretar melhor. Geralmente eu leio um texto de frente para trás, e eu leio o mesmo texto de trás para frente. Aqui diz o seguinte, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O que é esquadrinhar? É algo que não tem forma, é algo que não tem direção, e agora quando essa luz acende, esse corpo se endireita, direciona, e alguém que andava tortuosamente, agora ele anda ereto, ele anda reto, ele sabe aonde ele quer ir, ele está direcionado, ele tem foco, e o seu foco não são focos, no nosso caso, focos naturais, mas o foco dele é espiritual. O contrário é verdadeiro. Se o seu corpo faz ainda o que quer, significa que talvez você ainda não nasceu de novo. Então, lendo o texto de frente, do começo para o fim, você entende que se o espírito ascendeu, o seu corpo, as suas ações não são mais a do mundo. O contrário é verdadeiro. Se você ainda acha que muita coisa é normal, pode ser que você está dentro da igreja, mas você não nasceu de novo. Pode ser que você levantou a sua mão, mas se para você música do mundo é normal, você não nasceu de novo. Aí pastor, é que o senhor não sabe tanto que eu gosto do Zezé de Camargo e Luciano. Pastor, tem aquela música, não, vocês não estão entendendo, eu sou goiano, irmão. No dia que eu saí de casa, a minha mãe me disse, pastor, quando eu ouço essa música, eu volto lá na minha infância, eu choro. Irmãos, deixa eu dizer para você, dá um sorriso para mim. Cria vergonha na tua cara. Te liberta dessa maldição do inferno. Ai pastor, mas o que tem a ver? Isso lembra as minhas origens. Deixa eu falar, a sua origem não é terrena, a sua origem é celestial. Pastor, o senhor não está entendendo. É porque o dia que eu dormi no banco da praça, pensando nela, irmão, isso é maldição do inferno. Tem um grupo de forró que chama Shot Santo, são amigos meus, pastor Wilker. Ele fez uma música assim, tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Canta comigo, tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Aprendeu? Olha para o seu irmão e diga para ele, tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Irmão, eu tenho sérios problemas com pessoas que estão na igreja, mas elas ainda vivem no padrão do mundo. Ai pastor, me explica por que eu não posso beber. Meu filho, eu não tenho explicação porque você não pode beber. Eu tenho uma explicação, você ainda não nasceu de novo. Pastor, me dá um manual, eu quero um manual. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Não, deixa eu te falar, olha para mim. Aqui já existe um manual, está escrito. O problema é que você talvez não nasceu de novo. Pastor, eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. A gente julga algumas canções. Esse sítio meu está chato, gente. A gente julga algumas canções velhas.
A gente diz que algumas canções elas cheiram um mofo. A galera do louvor aqui diz que tem cheiro de naftalina. Mas nós somos das antigas. 80, 81, tem umas canções boas. E muita gente que começou bem depois se corrompeu. Mas eu quero honrar o Asaf e o Ademar de Campos. Porque há mais de 35 anos eu acompanho esses homens, no contexto gospel, é claro. E ninguém tem nada para falar deles. Aí eu vejo uns caras usando a calça apertada, que eu não sei como é que ele entrou dentro dela. Parece uma coxinha. Já viu coxinha? O cara entra, fica aquele negócio. Virar para mim nas igrejas que eu vou falar, pastor, essa música é velha. O senhor está fora de moda. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou com saudade do tempo que se cantava a Bíblia. E essa doutrina que eu estou fundamentando, o Asaf já canta ela há 30 anos. Apaga todas as luzes para mim. Vamos lá, efeitos especiais. Todo mundo olha para o teto. O que nós temos aqui no teto? O que nós temos no teto? Luz não, lâmpada, gente. Luz é outra coisa. Essa aqui ela é individual, não é? É? Então nós vamos trabalhar com ela. Todo mundo olha para essas luzes aqui. Pode apagar. Só a minha. Fica com a mão no gatilho aí. Vamos ver isso aí. Quantos estão vendo as lâmpadas que estão sobre a minha cabeça? Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é essa lâmpada. E por não entender a tricotomia, o mundo, as pessoas, a igreja hoje, não entender a regeneração, ela não consegue entender isso. Aqui Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é essa lâmpada. Pergunto para você, essa lâmpada aqui existe? Ela funciona? Ela está cumprindo o seu propósito? Por quê? Porque falta poder, porque falta energia. Quando Jesus te redimiu do pecado, quando Ele provou o amor, quando Ele cumpriu a justiça, quando Ele estabeleceu um novo caminho, Romanos 3 diz que pela fé algo aconteceu no seu espírito. Quando você disse, Senhor, eu desisto da minha vida, agora eu quero viver a sua vida, 1, 2, 3 e... vai! Acendeu! O Espírito então é uma lâmpada, não era essa. É essa aqui que eu queria. Então, a lâmpada, ela existia, assim é toda pessoa sem Deus. Ela está morta, está tudo funcionando, só que falta o poder. O que era impossível, Deus fez. A luz que outrora apagada, agora brilha. E cada dia brilha, 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 e cada dia brilha mais. O que significa? A luz que outrora apagada agora está acesa dentro de você. E aquilo que era comum para você, agora não é mais. Agora você tem condições de lutar contra o pecado, porque quando você vê algo na sua frente, você agora tem a opção de desviar e seguir sem tropeçar, seguir sem cair, seguir pelo novo e vivo caminho. Por isso que eu acredito, pode acender todas as luzes, que a igreja não deve andar na moda. Que a igreja não deve tocar o que é gostoso para o mundo, mas que a igreja tem o dever de ser luz. E se essa igreja nasceu de novo, a luz tem que brilhar. Tem que brilhar. Só para te adorar. Você pode cantar comigo? E fazer teu nome grande, te dar o louvor.
te dar o louvor que é devido. Para que estamos nós aqui? Olha que delícia, olha que delícia. O véu que separava. E agora? Olha a palavra. A luz que eu arabaçou, catarabala. O para definindo o propósito. Para só pra te. Canta isso com todo o seu coração. Que é devido. O que é? Estamos. Então agora eu entendo o coração de Paulo. Vá comigo para Colossenses. Por entender a redenção, entender que agora eu não faço mais o que quero, eu entendo a regeneração. Instantaneamente, a luz que estava apagada acendeu, e agora eu enxergo o mundo de uma maneira diferente. Agora eu enxergo a minha vida com uma perspectiva diferente. Abre aí Colossenses 1, 26. Agora a gente consegue entender o apreço, o zelo, o amor de Paulo pela obra. E nessa noite, entendendo a regeneração, entendendo a redenção, que são doutrinas fundamentais, eu gostaria que você olhasse comigo, com esses olhos, com a lâmpada acesa, ao verso 26, do capítulo 1 de Colossenses. Quem achou diz amém. Quem não achou diz, tem misericórdia. Amém, irmão, tem misericórdia por você. Diz assim: o qual nós anunciamos, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os, isto é, Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. O que ele está dizendo, irmãos, a palavra mistério aqui, ela não é mística. Eu já estudei essa palavra a fundo, e para mim essa palavra mistério, ela soa como algo místico. A gente tem a tendência no mundo ocidental de ler a Bíblia com as lentes do Ocidente. E às vezes é preciso a gente fazer um exegese e estudar a palavra para entender o que o autor estava querendo dizer. Para nós, mistério é algo que não pode ser conhecido. A maçonaria é um grande mistério, sim ou não? No mundo atual. Mas esse mistério que Jesus está falando, ele fala assim: o que foi escondido agora deve ser conhecido a todos. É o contrário, é o que ninguém sabia, agora deve ser testemunhado. A quem? Paulo diz que se a lâmpada acendeu, agora eu consigo entender o mistério. E o mistério é fazer Cristo conhecido entre os gentios, entre as nações. Se a lâmpada acendeu em você, a obra missionária não é mais um capricho eclesiástico. Se a lâmpada acendeu para você falar de Jesus, não é apenas encher uma igreja de gente, é o alvo da sua vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela: você tem testemunhado de Jesus? O grande mistério é que agora ele foi revelado, foi manifestado e deve ser apresentado a todas as nações da terra. Agora, por que a gente não consegue entender isso?
Por que que a igreja atual, quando eu digo igreja atual, não estou dizendo a igreja plenitude, e nem os pastores que estão me ouvindo, porque senão você não estaria aqui, é certeza. Porque num congresso de missões, irmãos, não atrai essas pessoas que estão sem foco. O que atrai a igreja que eu estou mencionando é o show, é a luz, é a fumaça, é o artista, é o pregador internacional. Mas eu sei que você está aqui nessa noite por causa da palavra do Senhor Jesus. E Paulo explica que mistério é esse. Volta comigo para o começo do capítulo 1 de Colossenses. Paulo estabelece aqui o que esses irmãos agora estavam enxergando, que era necessário enxergar. No capítulo 1, no verso 1, Paulo diz o seguinte, eu vou ler aqui, você acompanha comigo. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, passa a tela para mim. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Senhor. Paulo aqui está estabelecendo as suas convicções. Paulo, ele era um homem erudito, Paulo era um homem respeitado, Paulo era um homem fariseu que tinha um nome, uma reputação, mas Paulo considera tudo por perda, tudo que ele havia alcançado nesse momento da vida, e diz: olha, eu sou apóstolo por convicção, eu deixei tudo para trás, eu estou vendo a minha vida diferente, a minha lâmpada acendeu, eu estou enxergando a vida diferente. E Paulo diz que por vontade de Deus, agora ele está vivendo um novo estilo de vida. Paulo, como fariseu, ele conseguiu construir um império, mas agora ele está fazendo parte de um reino que ele é participante. Império na Bíblia, a palavra império, ela é sempre conotativa, a palavra não soa bem. A palavra império na Bíblia é algo sempre que é levado para maldade. Satanás, ele tem um império, mas Jesus, ele tem um reino. A base do império é o ódio, a base do reino é o amor. E Paulo diz: olha, eu deixei tudo para trás, e agora por vontade de Deus, por convicção, eu estou vivendo uma vida diferente. Aqui, a partir do verso 3, ele fundamenta, irmãos, os 3 princípios elementares para que você viva um evangelho genuíno. Eu queria desafiar esses grandes pregadores por aí a ler esses textos, porque parece que eles pulam ele. Olha o que diz no verso 3: graças damos a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Da sequência: desde o dia em que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus. Primeiro fundamento da igreja primitiva, primeiro fundamento de um ministério que realmente está alicerçado na palavra. A fé não está no sal grosso, a fé não está no copo d'água em cima da televisão, a fé não está na campanha de um pé só, a fé não está no pastor que joga paletó, a fé está em Jesus Cristo. Uma igreja viva, uma igreja que entendeu o mistério, uma igreja que a lâmpada acendeu. A fé dela não está no pregador, a fé dela está em Jesus Cristo. Eu acho que o Espírito Santo ficou com muita raiva, perdão a minha força de expressão, mas eu acho que ele ficou com muita raiva do culto da Universal, porque era um tal de copo d'água em cima da televisão, meu irmão, e Jesus fez as televisão diminuindo. Agora eu quero ver alguém colocar o copo d'água em cima da televisão. A nossa fé precisa estar em Jesus Cristo. Se você nasceu de novo, a sua fé está nele.
Continua o texto comigo. Paulo expressa o seu coração. Aqui nós temos o coração do apóstolo. Eu não tenho tempo para falar, eu tenho estudo de 9 ministrações em cima de Colossenses. Eu não tenho tempo, o tempo que Deus me deu aqui é necessário. Mas aqui você tem o sentimento do apostolado de Paulo. Ele diz: olha, eu ouvi falar da fé de vocês, vocês nasceram de novo. Existem várias razões por que Paulo está falando assim, muitas razões. Aquela igreja estava sendo influenciada por uma doença chamada gnosticismo. E aqui eu quero me ater, porque senão eu preciso. Depois você estuda um pouquinho sobre esse contexto, do que essa igreja estava enfrentando. Mas esses irmãos estavam mantendo a sua fé em Jesus Cristo. Ele diz mais: e do amor que tendes para com todos os santos. Segundo fundamento de um ministério alicerçado na palavra, que entende o valor da redenção que foi paga, que entende o propósito da regeneração que nasceu de novo. Primeiro, a fé dele está em Jesus. Segundo, um amor profundo a almas. Uma igreja que não ama almas, ela não é igreja, é clube social. Uma igreja que não ama pessoas, ela está com um problema. Vidas valem mais do que coisas. Nós ensinamos as pessoas a fazer campanha por carro, por casa, por tudo que você possa imaginar. Passam pregadores por aí, aqui não, mas por aí, que desafiam você a ofertar R$1.000 para a sua vida dar uma virada. Mas nós vemos e acompanhamos, eles não investem R$1 na África, na Ásia, no sertão. Um desses grandes pregadores, que eu tenho vontade de falar o nome dele, mas eu não vou falar. Ele chegou em Brasília e foram receber ele na época no Ford Fusion. A hora que parou o Ford Fusion no aeroporto, ele disse: eu não entro nessa carroça. Eu nunca fui tão humilhado. Se vocês não voltarem, trouxerem uma limusine para mim, eu não vou pregar. Vou falar o nome. Não posso. Eu assumi o compromisso de não falar. Irmãos, o evangelho puro é um evangelho que a gente ama as pessoas por quem elas são. A gente ama o cara que não tem nada para dar para a gente. Eu tenho saudade de uma igreja que ama as pessoas por quem elas são. Uma igreja que, sabe, que olha para as pessoas, você olha para o cara, você dá para ele, sabe que ele nunca vai poder te pagar. Mas a gente ama. Ele vira um homem de Deus. Tu não vale nada, mas eu gosto de você. Mas independente se ele vai ficar comigo por toda a vida, ou se Deus vai levar ele para algum lugar, eu continuo amando esse irmão. E eu sei que um dia, lá no céu, vai ter pagamento. Então o primeiro fundamento é: eu tenho a fé em Jesus Cristo. Segundo, eu amo almas, eu amo vidas. Terceiro e último fundamento, diz o seguinte: por causa da, o que, irmãos? Que está reservada na terra. Está assim lá? No céu. Hoje nós temos uma igreja que espera a recompensa imediata. Parece uma pirâmide. Investe hoje, quer receber amanhã. Dá uma oferta agora, quer receber semana que vem. Ganha uma vida, quer que o cara transforme do dia para a noite. Nós não sabemos os planos de Deus. Então, como terceiro fundamento de um evangelho genuíno, alicerçado na palavra, Paulo diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho.
Irmãos, a igreja hoje sonha mais com a terra do que sonha com o céu. A igreja sonha mais em lograr resultados terrenos do que realmente conquistar e alcançar as mansões celestiais. No começo dessa ministração, eu disse que você conhece uma igreja pelas canções que elas cantam. Observa as canções que estão sendo cantadas por aí. Ontem eu citei duas. Tem uma, irmãos, que parece que é sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Um negócio assim, não é? Vai ter que se arrepender. E quando eu estiver no palco, ela vai estar na plateia, ela vai ter que bater palma. Aonde que está isso na Bíblia? Nós temos uma igreja hoje que clama por uma restituição terrena. Ao invés dela estar considerando perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, as coisas da terra. Paulo diz que essa igreja, fundamentada na palavra, a esperança dela era celestial. Vá comigo para o verso 3 do mesmo capítulo. Diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está assim na sua Bíblia? Está assim na sua Bíblia? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então aqui a gente tem o que Paulo está falando, embasado na doutrina de ontem da redenção, com o entendimento da regeneração, que agora eu vejo diferente. Eu queria fazer um comentário rápido em cima de algumas palavras desse texto. Império, eu já comentei, império fala de algo mau, reino é algo bom, algo divino. No império você não tem participação, você só merece chicotada e pronto. No reino você está construindo algo que não é somente seu, mas é nosso. Eu penso que a igreja hoje precisa ser reavivada nesse entendimento de reino. Agora, o que me chama a atenção é que Paulo usa a palavra libertou. A palavra libertou, usada por Paulo, é a mesma palavra de resgate. Essa palavra resgate, ela é a palavra usada para redenção. Essa palavra é traduzida no original, ou usada no original como apolotroses. Dr. Champlin usa a palavra apolotroses. O que significa? Você estava em um lugar preso e agora você foi transportado. A palavra resgate significa que você não conseguia sair daquele lugar, mas por uma ordem maior, por alguém superior a você, você foi resgatado de um lugar e levado para outro. Isso nos implica não apenas num tempo agora, mas também no futuro. A palavra nos arremete a esse entendimento, a uma transmissão, a um transporte de condição. Agora você tem novas condições, agora você tem uma nova visão, agora você pode viver algo diferente. Se não bastasse isso, irmãos, eu não contente com essa palavra apolotroses, eu fui estudar e descobri que essa palavra não é bem o que o Dr. Champlin disse. A palavra transporte, ela daria ideia 100% temporal, uma redenção terrena. Mas me chama a atenção porque Paulo diz que a esperança dele era celestial. E quando ele fala de redenção, nós temos ideia de um tempo presente. Então, quando você pega a palavra apolotroses,
você se fixa ao momento, o que significa, eu estava, desculpa a palavra, desgraçado no mundo, perdendo todas as brigas, sofrendo, casamento destruído, usuário de droga, quebrado financeiramente, e agora eu nasci de novo e eu fui transportado para uma nova condição. Isso é redenção. Agora meu casamento está restaurado, dá glória a Deus. Agora eu parei de beber, parei de fumar, agora as minhas finanças estão sendo transformadas. Tudo isso pela palavra apolotros. Mas o grande problema e lindo mistério que Paulo está falando é que a palavra não é apolotroses, a palavra é roumai. E a palavra roumai combina com o que Paulo disse no verso 5, porque ele diz, olha, é temporal, você foi tirado desse lugar, mas nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Há uma redenção eterna que nós ainda esperamos, que nós ainda aguardamos. Você pode dizer glória a Deus? Pastor, como é que eu faço para saber se o senhor está falando a verdade? Simples, vai estudar. Você encontra em dicionários, você encontra no Lexo do Strong, palavra difícil, né, pastor? Eu te desafio a procurar, e você vai ver que essa palavra, ela está nos remetendo para o arrebatamento da igreja. Nós temos um encontro marcado com o Senhor. Você pode dar glória a Deus? Tudo que você está plantando aqui, se a sua vida está alicerçada nesses fundamentos, ainda existe algo superior para acontecer na sua vida. Dá um glória a Deus, irmão. Pastor, mas eu não estou entendendo. Abre aí Efésios e eu quero encerrar. Efésios capítulo 4, o verso de número 30. Os irmãos do Ministério de Louvor podem vir, assumir a posição. Amanhã nós vamos continuar esse assunto, às 9h da manhã. Quem achou Efésios 4:30? Aqui diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de quem? O Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo está? Dentro de você. Ele é o poder que a sua lâmpada precisava para acender. E aqui está dizendo algo além do pecado. Está dizendo de ações que nós temos que ter para não entristecer. Entristecer quem? O Espírito Santo de Deus. Agora olha que curioso. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. No qual fostes selados para o dia da redenção. A palavra redenção aqui mais uma vez não é apolotroses, mas a palavra aqui é roumai. O que significa? Lá atrás tinha ficado subentendido que a redenção é algo que aconteceu agora e pronto. Agora Paulo disse, eu cito novamente o que citei ontem, se a sua vida se alimenta somente essa terra, você é o mais miserável dentre os homens. Então eu quero dizer para você, se você nasceu de novo, quem nasceu de novo, levanta a mão e dá glória a Deus. A sua vida já melhorou, você já está, desfrutando, mas eu quero dizer para você que o que você está vivendo é apenas o começo do que você vai viver por toda a eternidade. Por quê? Aleluia! Porque nós estamos aguardando o dia da redenção eterna, aonde você vai ser encontrado nele e ele vai ser encontrado em você. Último texto, mesma carta aos Efésios, capítulo 1. Capítulo 1 de Efésios. Coincidência ou jesuicidência?
A carta de Colossenses e Efésios foram escritas juntas. Numa mesma ocasião, quando Paulo estava preso. E por coincidência ou por jesuicidência, o mesmo capítulo e o mesmo verso de Colossenses, Paulo trata o assunto. E aqui ele diz, verso 13, Efésios 1:13, diz: em quem também vós, está assim na sua Bíblia? Em quem também vós, depois que ouviste da palavra da verdade, olha, lembra lá do verso 5 de Colossenses, do Evangelho, da salvação, tendo também crido que foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pastor, onde você quer chegar? Sonhe com o céu. Sonhe com o arrebatamento da igreja. Sonhe com esse encontro triunfal. Pague o preço que for necessário. Irmãos, eles estão prometendo por aí. Eles estão prometendo por aí apartamentos. Eu escrevi um livro sobre Apocalipse, estudando a Nova Jerusalém. Eu descobri que ele cumpriu a promessa dele, que iria subir e iria preparar lugar. Eu fiz um cálculo da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela tem medidas iguais, tanto no comprimento, quanto na largura, quanto na altura. As medidas delas são iguais. E no meu livro, que ainda não foi lançado, mas quando lançar, você vai comprar em nome de Jesus? Eu descobri que uma parede da cidade, eu estou falando de uma cidade, tem 2.200 quilômetros de diâmetro. Você ouviu o que eu disse? Pastor, eu não sei o que é isso. De Brasília até aqui em Fortaleza, eu já vim de carro, passando pelo Piauizinho Rei, passando pela Bahia, um muro de 2.200 quilômetros de ouro puro. Eles estão prometendo duplex, explex, forevex, eu não sei. Existem mansões celestiais, existem promessas superiores, existe um dia da redenção, existe um dia do resgate, mas para isso você precisa entender que a sua vida tem um propósito. Olha para mim, 2.200 quilômetros, pastor. Só que não é só assim, é assim. E só que não é assim, nem assim, e nem assim, e nem assim, é assim. Eu fiz um cálculo aproximado, seria 500 andares. 500 andares a 2.200 quilômetros. Pastor, não estou entendendo. Quantos já ouviram falar da Inglaterra? Levanta a mão. 500 Inglaterra, uma em cima da outra. Eu quero sonhar com o céu. Por isso, a minha fé está em Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. É por isso que eu quero amar pessoas. Vem cá, você de verde. Yes, come on. Dá um abraço aqui. Eu quero dizer que eu te amo, meu irmão. Que nós somos um em Cristo Jesus. Talvez isso soe como um teatro, mas eu quero voltar a uma igreja viva, irmãos, que ama as pessoas por quem elas são. Abraça a pessoa que está do seu lado e fala para ele: eu te amo, meu irmão. E eu quero voltar a viver um evangelho. E o ano que vem, irmãos, nós vamos lutar com toda a força. Se prepara, porque
pastor José está me batendo com força, dizendo que nós vamos ter que ir para as mídias sociais. Eu estou me preparando, porque tem muita gente dizendo que Jesus não volta. E você vai ter que curtir o meu vídeo, porque eu vou provar. O pastor José está me ajudando nisso. Ele é o meu mestre, meu professor, meu chefe. Mas nós vamos brigar para mostrar para a igreja: o rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta, o seu nome, se coloca de pé, se coloca de pé. O rei, aleluia, ele vem com toda a sua força. Levanta as suas mãos e diga: o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem. A última vez, declara bem forte: o rei, o rei. O rei está voltando. Aleluia, ele veio me buscar. Nós vamos cantar uma música um pouquinho mais moderna, que eu vi que os irmãos estão com dificuldade de cantar coisa mais antiga aqui, mas nós vamos chegar lá. Essa música eu ouvi ela recentemente, eu não sei cantar a letra dela, mas ela diz: eu não temerei, eu sei que Deus comigo está. Possivelmente você conhece essa canção. Se você sabe, eu gostaria que você cantasse ao Senhor essa canção. Adore ao Senhor. Libera essa unção, irmão, que está aí dentro de você. Há muita unção nesse lugar. Só Ele é a nossa luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
sempre reinará. Aleluia. Ouça o que eu vou te dizer. Existe algo que você precisa fazer da sua vida que só o Espírito Santo pode te revelar. Ontem eu desafiei a congregação a esse próximo ano pegar um papel em branco. Eu queria, não por eufemismo. O que é eufemismo? Quando a pessoa fala de si mesma. Não por isso. Mas eu queria contar um testemunho para você, porque diante de você está a pessoa mais desqualificada. Diante de vocês, quem olha para mim e vê essa barba ruiva, acha que eu sou rico. Irmão, eu não sou rico, eu sou rico em Deus, aleluia. Eu venho de uma família que os meus 2 pais eram viciados em drogas. Meu pai foi hippie e andou vários anos pelo Brasil todo. Havia um demônio que acompanhava o meu pai. O pastor Dia Júnior conhece essa história. Mas um dia Deus resolveu resgatar o meu pai. Meu pai é um pastor há mais de 35 anos. A minha mãe, meu avô era muito rico, o pai da minha mãe. Mas ele era muito mulherengo, no interior do Goiás, com muitas fazendas. E do dia para a noite, meu avô foi morto. E minha avó teve que fugir com 3 crianças. Um tio meu se revoltou com Deus, e depois de ser policial em Redenção do Pará, no garimpo, matar gente, ele tentou matar Deus com um revólver. Olha que loucura. Hoje os meus tios todos servem ao Senhor. A minha mãe se tornou viciada em drogas e foi parar no mesmo centro de recuperação. Os 2 se encontraram, meu pai e minha mãe. E eu, cabeçudinho, nasci dentro de um centro de recuperação. Eu vi o rebanhão nascer. Não se acende a luz do sol nos 220 volts. Conhece? Eu vi tudo isso. Eu vi a Sara Nossa Terra nascer, todo esse meio. Kleber Lucas nem era famoso. Eu vivi nesse meio. Só que o meu pai, no começo do ministério, irmãos, a gente não tinha o que comer dentro de casa, mas meu pai permaneceu. E eu vi meu pai muitas vezes. Eu morava num bairro, não é porque a gente tinha dinheiro, mas eu morava no centro da cidade por causa da igreja. O prédio da igreja era emprestado. E aí eu via meu pai sair com a caixa de din-din, eu ficava com vergonha. Aqui sabe o que é din-din? Sacolé. Para trazer comida. Um pastor, embaixador do reino de Deus, vendendo din-din. Eu ficava com vergonha. Eu estudava na escola católica. As minhas professoras eram freiras. Era o centro do catolicismo em Brasília. E eu ia para a escola e não falava para ninguém que eu era crente, porque meu pai, por ser crente, era pobre. Olha a minha mentalidade, irmãos. E um dia eu disse no meu coração: a última coisa que eu vou ser é pastor. Sabe por quê? Porque pastor, irmão, rala, não tem salário, não tem nada. Eu não quero isso para mim. Irmãos, em poucos lugares eu contei que eu estou contando, mas eu sei que algumas pessoas precisam ouvir isso. E eu lembro que eu botei no meu coração: olha, eu vou ser crente, mas eu não vou ser pastor não. E quando eu crescer eu vou ser muito rico. Eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu vou pegar pessoas igual meu pai e vou ofertar na vida deles. Irmãos, meu pai biológico, meu pai espiritual é o pastor José Rodrigues. Meu pai biológico é o maior pastor que eu já conheci. Eu não sou pastor, eu sou um mestre, eu reconheço isso. Eu também não sou profeta, não sou evangelista e pastor como esse pastor aqui. Meu negócio é ficar atrás dos livros e de vez em quando alguém me ouve. Mas pode ter certeza que eu vou escrever muito livro, em nome de Jesus. Pelo menos os livros vai chegar. E eu lembro que quando eu cresci com isso no meu coração. E nas primeiras oportunidades que eu tive,
eu fiz administração de empresas, olha o alvo, o foco. E de repente eu me achei muito novo, eu me achei em uma empresa que eu tive condições de ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro. E aí para mim estava tudo muito bom, porque agora eu era procurador dessa empresa que trabalhava com multinacionais como Pfizer, tantas outras empresas, eu negociava direto com as empresas farmacêuticas, vinham de São Paulo, a gente vendia para o TCU, Tribunal de Contas, tanto do DF quanto da União, a gente tinha licitações, eu participava dessas licitações, eu tinha até profecia que dizia que eu ia assinar documentos valiosos, e assinei documentos de 1 milhão, de 700 mil, vários contratos com o governo. Mas aí um belo dia eu estava viajando, voltando de uma viagem de negócio de Belo Horizonte, dentro do avião, o Espírito Santo me disse assim: se eu pedisse para você sair, você saía? Repreendido, Satanás. Mas naquele avião eu inventei de fazer uma oração. Eu disse: Senhor, se o Senhor quiser que eu ganhe muito dinheiro, eu não estou dizendo que isso é para todo mundo, quem está me entendendo? Tem gente aqui que vai ganhar muito dinheiro. Irmãos, eu já estava investindo em missionário, eu estava escondendo dinheiro. Não tem nada melhor do que esconder dinheiro nas coisas de um crente. O senhor já viu isso? Quem já escondeu dinheiro no carro de crente? Você coloca lá no carro, você sabe que o irmão não tem nada, esconde o dinheirinho. Irmão, fica de longe olhando, vale até colocar no YouTube. O irmão, quando vê 100, 50, 500, eita rabachaias! Quem foi? Glória a Deus, não sei, mas foi um anjo. A recompensa vem, irmão. É bom. Eu fazia tudo isso, eu acabava de ir esconder dinheiro. Ninguém sabe quem são as pessoas que eu fiz isso. Mas aí eu lembro que naquela viagem eu disse: olha, se o senhor quiser que eu ganhe muito dinheiro, eu aprendi. Eu sei ganhar muito dinheiro, o senhor sabe que eu vou investir. Eu vou investir tudo, irmãos, ia mesmo. Ia investir tudo. Mas a oração tinha uma segunda parte. Eu disse: se o senhor quiser que eu seja um missionário, e eu não tenho oferta, eu não tenho lugar para dormir, eu não tenho, eis-me aqui. Eu só te peço uma coisa: me arranca daqui, porque eu estou amando muito isso. Irmãos, eu tinha 70 funcionários ao meu dispor. Primeira internet de modem, eu acho que a gente foi uma das primeiras a comprar aquelas internet que era um pendrive. Quem lembra aquele negócio lá? Tinha computador, laptop, 2, 3 telefones, eu me senti o cara. Mas foi um tempo. E naquele dia, naquele avião, numa simples oração, ele disse que eu ia ser missionário. E ele me tirou de tudo em 15 dias. Era impossível, eu assinava por aquela empresa. Mas ele me tirou, porque ele tinha um propósito para mim, como ele tem um propósito para você. E ele me transportou para um lugar. Eu queria ser milionário, e agora ele me fez um missionário. Quem quer ser milionário, levanta a mão. Só que depois, o tempo passou, o cabelo começou a ficar branco. Eu tive em hotéis 5 estrelas pregando o evangelho. Deus faz isso, não faz, pastor? Blue Tree, aqui em Iracema, já fiquei várias vezes na beirada da praia, só orando em língua lá, baixaias. Eu sou crente. Mas eu já dormi a 6 graus negativo no chão de uma padaria, pregando o mesmo evangelho. Naquele dia no chão da padaria, Jesus disse: olha, eu vou te pôr como Daniel, muitas vezes vou te pôr em palácio, mas não se assuste quando eu te colocar como Ezequiel, junto com os pobres. O que importa é se você está no centro da minha vontade. Depois que o tempo passou, eu descobri que Deus estava certo, porque a verdadeira riqueza não é isso aqui. A verdadeira riqueza é isso aqui, ó.
Então agora, a minha oração lá de criança foi respondida. Porque aqui o ladrão, a traça pode tomar o tesouro, mas nós estamos levando um tesouro, estamos levando as nações, estamos levando vidas para o céu. Diga comigo: só Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei. pense em tudo isso Pois eu e adora ao sei Senhor. que vive está, que um dia voltarás pro céu buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vamos terminar dizendo isso, diga: Vem Jesus.